Esta é uma aula da disciplina de Resistência dos Materiais 1, sob responsabilidade do professor Cláudio Oliveira, da Universidade Federal de Itajubá, campus de Itabira. Trataremos nesta aula do capítulo 4, Carga Axial, fazendo exposição da primeira parte da teoria. Esta aula foi baseada no livro de Resistência dos Materiais de R.C. Hibbeler, 7ª edição. O objetivo principal do capítulo 4 é calcular o encurtamento ou alongamento de um corpo após aplicadas cargas. Para o desenvolvimento da formulação geral do capítulo 4, imagine um corpo de comprimento inicial L. Imagine que a área da seção transversal desse corpo varia de acordo com a posição X analisada. Observe a figura abaixo. Se analisarmos a posição L, a área da seção transversal do corpo é identificada pelo círculo vermelho. Se analisarmos qualquer outra posição, teremos um círculo diferente do círculo vermelho da posição L. Agora, imagine também que este corpo é constituído de diferentes materiais. Na figura, os diferentes materiais estão identificados por diferentes cores. Imagine que a distribuição destes materiais também depende de X. Mais uma vez, olhando na figura, se analisarmos a posição L, vemos um material de cor vermelha. Se analisarmos qualquer outra posição, teremos um outro material. Desta forma, se a distribuição de materiais depende da posição X, podemos dizer então que a elasticidade também dependerá da posição X analisada. Por fim, imagine agora que o carregamento deste corpo é distribuído ao longo do eixo X. Logo, o carregamento total depende da posição X analisada. Isso significa que se analisarmos as forças internas na posição L, elas terão um valor. No entanto, se analisarmos as forças internas em qualquer outra posição, ela terá um outro valor que dependerá justamente dessa posição analisada. Para determinar o encurtamento ou alongamento total desse corpo, utilizaremos um artifício. Estudaremos uma pequena fatia infinitesimal retirada de uma posição X deste corpo. Essa fatia terá comprimento inicial dx. Ela está submetida a um carregamento que depende da sua posição, px. E esse carregamento está equilibrado com as suas forças internas. A área e a elasticidade também dependem da posição. Então, podemos dizer que a área da seção transversal dessa fatia é AX. E a elasticidade depende do material, então será denominada EX. Observe a figura. Nessa figura, a fatia de comprimento inicial dx é submetida ao carregamento Px que atua na área AX. Por causa da aplicação desse carregamento, a fatia sofre uma mudança de comprimento. Essa mudança de comprimento é identificada por dΔ. Para calcular a mudança de comprimento dΔ da fatia, utilizaremos os conceitos aprendidos no capítulo de deformação, no capítulo de tensão e no capítulo de propriedades dos materiais. Sabemos, por exemplo, que tensão é igual a força sobre área. Uma vez que na fatia a força e a área dependem de x, podemos escrever que tensão é igual a força na posição x sobre área na posição x.
No capítulo 3, vimos que as tensões podem ser representadas em funções das deformações. Essa é a chamada lei de Hooke. Segundo a lei de Hooke, tensão é igual a elasticidade vezes deformação. Nessa fatia, tanto a elasticidade quanto a deformação dependem de x. Podemos trabalhar essas duas fórmulas e transformá-las em uma única. Assim, elasticidade vezes deformação na posição x é igual a força sobre área na posição x. Podemos isolar o termo de deformação, e assim, deformação é igual a força na posição x dividido por elasticidade e área na posição x. O capítulo 2 define deformação normal. Naquele capítulo, deformação normal é definida como a divisão da mudança de comprimento pelo comprimento inicial. Utilizaremos essa definição do capítulo 2 em conjunto com a fórmula que acabamos de deduzir. Assim teremos que deslocamento dividido pelo comprimento inicial é igual a P dividido por E pela área, todos eles dependentes da posição x. Ao isolar o deslocamento da fatia, temos então que este alongamento ou encurtamento será igual a P da posição x dividido pela elasticidade e a área na posição x, multiplicado por dx. Desenvolvemos uma equação que permite calcular o alongamento ou encurtamento de uma fatia posicionada em x, cujo comprimento inicial é dx. Para calcular o deslocamento total do corpo, somaremos a contribuição de todas as fatias possíveis daquele corpo. Isso significa fazer uma integração ao longo do comprimento L. Essa integral é representada na equação integral de 0 a L de P dependente da posição x, dividido pela elasticidade e pela área também dependentes da posição x, dx. Nos problemas de engenharia, algumas propriedades podem ser consideradas constantes. E assim, podemos simplificar esta equação. Imagine, por exemplo, um corpo constituído de apenas um material. Nesse caso, a elasticidade do corpo não dependerá da posição x. Imagine também que não há mudança de geometria ao longo do eixo x. Assim, a área da seção transversal também será constante. Imagine agora que uma carga P é aplicada em cada extremidade do corpo, mantendo esse corpo em equilíbrio. Não há acréscimo de cargas ao longo de x. Dessa forma, podemos dizer que a carga P é constante. Estes termos constantes podem ser retirados da integral que fornece o alongamento ou encurtamento do corpo. Assim, delta total é igual a P dividido pela elasticidade e pela área, multiplicado pela integral de 0 a L dx. O resultado dessa integral fornece o comprimento do corpo. Assim, o deslocamento total do corpo devido à aplicação da carga P será igual a P vezes L dividido pela elasticidade e pela área. Observe que este deslocamento total será um alongamento se a carga P for positiva, de tração, e será um encurtamento se a carga P for negativa, de compressão. Nos slides anteriores, desenvolvemos uma integral para o cálculo do alongamento total de um corpo. Nos problemas de engenharia, nem sempre é necessário utilizar a integral.
Se for possível dividir o corpo em várias partes, podemos somar os alongamento ou encurtamento de cada uma dessas partes e calcular o alongamento ou encurtamento total. A divisão por partes demanda traçar vários diagramas de corpo livre, para identificar as mudanças de carregamento, geometria, material e também conhecer a força interna que atua na seção definida pelo diagrama. Observe o exemplo da figura. Vamos analisar o corpo da esquerda para a direita e faremos um novo corte a cada mudança de geometria, de carregamento ou de material. Nesse caso específico, vamos considerar que o corpo é feito de apenas um material. Então, vamos fazer um corte a cada mudança de carregamento ou de geometria. Para começar, o primeiro corte será feito logo após a carga de 40 kN. Precisamos aplicar a fórmula de deslocamento axial, PL sobre A, para esse trecho. A próxima mudança de geometria e de carregamento acontecerá no ponto B. Então, faremos um novo corte após o ponto B. Mais uma vez, calcularemos o deslocamento referente a este corte. Em seguida, verificamos que haverá uma nova mudança de geometria no ponto C. Então, faremos um novo corte até o ponto C. Dessa forma, teremos três componentes de deslocamento que serão somadas para compor o deslocamento total. Se a força interna de cada um desses trechos for positiva, o deslocamento terá sinal positivo, pois será referente à tração. Agora, se a força interna tiver sinal negativo, ou seja, compressão, o deslocamento também terá sinal negativo na hora do somatório.